Fala galera. Galera, seguinte, né? Eu fiz aquele vídeo mostrando a estratégia medíocre dos ateus. E continuando, né, esses vídeos, eu vou fazer um vídeo a respeito do Gilberto Santos. Por que do Gilberto Santos? Percebam, a verdade é que a própria Liga Racionalista sabe que o Antônio Miranda não sabe nada, né? Na verdade, o Antônio Miranda ele é só a figura carismática pela qual eles se unem, né? Ele é o cara que tomou a iniciativa, ele é o cara legal, amigo dos ateus, que tomou a iniciativa de juntar todo mundo. Mas eles sabem que, na verdade, o cara, né, não sabe de nada. Bati no Vinícius César, bati no Antônio Miranda. E aí, o que acontece? Bati no Adairte com aquela palhaçada do MRU. Inclusive, ontem, né, nos últimos 3 dias no Facebook, o pessoal tava brincando, né? A gente tava fazendo umas piadas sobre a palhaçada do MRU. E aí eu citei o Técio, né, e o Gabriel Brasileiro, etc. E uns 3 ou 4 ateístas que seguem a Liga Racionalista, que são dessa patota, eles mesmos alegaram que eles não seguem mais esse argumento do MRU. Alguns perceberam que realmente era fraco, falaram que o Técio não segue mais essa posição do MRU como refutador da via do movimento, né? Então quer dizer, né? Eles vieram com essa palhaçada, né, que começou com o Adairtes e o Gabriel Brasileiro comprou, o Técio comprou, todo mundo comprou essa palhaçada. Aí eu bati primeiro, né? Depois o Leonardo Bezerra, que é um tomista, né, lá no Facebook, bateu também. E o David Ribeiro, ele fica por trás dos panos, porque ele tenta alencar, né? Ele tenta alencar como o Gabriel Brasileiro, o Adairtes, o Técio, como intelectuais, eles que vale a pena chamar, convidar para o debate e tal, e eu seria supostamente muito fraco. Sendo que agora eles abandonaram essa posição do MRU alencada pelo Adairte, né? E foi um negócio que eu desde o início mostrei que era ridículo. Então você vê como eles são palhaços, né? E não teve nenhum deles ali com culhão de pedir desculpa e assumir que, nossa, ó, realmente isso aqui, o Douglas bateu, a gente passou vergonha, estava errado, né? Porque inclusive abandonaram. Aí, enfim. Ou seja, né, o David está sempre alencando intelectuais como se eles se representassem bem o ateísmo e eu tô batendo neles e eles caindo. Aí quem que ele tá tentando alencar agora? O Gilberto Santos, né? Não, que o Gilberto Santos, que ele é o fenômeno, que ele é ex-apologista, que não sei o que. Aí o David, né, tentou colocar o Gilberto Santos como uma das supostas novas linhas de frente desse debate. Então eu falei, pois bem, vou ver vídeos do Gilberto Santos. Aí teve um dos vídeos dele que acho que o canal aqui nem ficou sabendo, que ele falou uma besteira sobre guilhotina de Hilme, né, navalha de Ockham e tal. Eu fui lá no canal dele, bati nele por comentário, ele passou uma vergonha, mas ali foi uma época que eu não trouxe isso pra cá, né, então assim, passou batido. Mas aí eu fui ver um vídeo dele ontem e, meu Deus do céu, né? O Facebook já virou um alvoroço. Os teístas estão todos compartilhando, assim, no Facebook, né? Já acabou a credibilidade dele com o que eu printei e expus no Facebook, né? Comentários que eu fiz no vídeo dele, que ele, tão covarde, ele ocultou, né? Pra mim, o comentário aparece. Aí, né? Então, tipo assim, eu não sabia que ele tinha excluído, mas ele não excluiu, ele ocultou. Então, só eu vejo, vocês não veem. Então, pra você ver como ele fugiu do debate. Mas, como eu sempre printo tudo, os prints estão aqui. Tá? E não só os prints, como eu vou colocar recortes do vídeo dele e eu vou refutar ponto a ponto. Beleza? Então, eu escolhi, né, dessa vez, bater no Gilberto Santos, porque se ele está sendo colocado pelo David Ribeiro como uma nova figura do ateísmo, então, se eu bato nele, eu vou desmoronar, né, o sonho de princesa do David Ribeiro. Beleza? Então,
Vamos ver o vídeo dele. Que eles partem de um pressuposto de que toda a nossa percepção da realidade é meramente fenomenológica. Galera, ele já começa errado, né? Ele começa falando que a galera da fenomenologia supõe que o que nós conhecemos do mundo é meramente fenomenológico. Errado, tá? Fica muito claro que ele não estuda filosofia, que ele não tem a menor noção de rigor de linguagem. Quando a gente fala que algo é ontológico, que algo é fenomenológico, a gente não está falando daquilo que é. A gente está falando de juízos. O termo lógico, né? Ou seja, o termo lógico é aquilo referente ao que a razão humana, né, ela consegue formalizar em juízo. Então, aquilo que a razão humana formaliza em juízo sobre algo, certo? É uma lógica, é um juízo lógico. Então, por exemplo, quando a gente fala de ontologia, ontologia é a propedêutica filosófica que estuda, né, o quê? O ôntico. Ou seja, aquilo que há é ôntico. O juízo que o ser humano faz, certo? Na ontologia sobre o que é ôntico, são juízos ontológicos, ou seja, é a lógica racional aplicada àquilo que é ôntico. Quando a gente fala fenomenologia, fenomenologia é a propedêutica filosófica que estuda os fenômenos que se relacionam, né, entre a mente cognoscente do sujeito cognitivo e o objeto fora da mente tomada pela cognição. Então, esses fenômenos, certo? Eles não são fenomenológicos, eles são fenomênicos, certo? Ou seja, o que existe enquanto fenômeno é fenomênico. O estudo do que é fenomênico, ou o estudo do fenômeno, uma vez que o fenômeno é, por definição, aquilo que é fenomênico, é a fenomenologia. E como um estudo, certo, é o que? Todo estudo é a aplicação do juízo racional humano sobre algo. Então, esses juízos são fenomenológicos, certo? Isso é básico. Então, já fica explícito aqui que Gilberto Santos não tem a menor noção de filosofia. E ficou pior ainda quando eu aleguei isso, ele, em vez de simplesmente se desculpar, né, de pô, errei e tal, ele tentou ridicularizar. Ele falou sobre que eu não sei o que o Flash e tal, né? Ele tentou fazer aquele ar de ridículo. Curiosamente, no mesmo dia que eu fiz o vídeo denunciando a estratégia cínica dos ateus medíocres, eu fui comprar a briga com ele e ele fez exatamente a estratégia que eu estou denunciando. Porque o Flash, que não sei o que, ele fez aquele ridículo, e aí ele fugiu do debate falando que essas distinções terminológicas não são importantes, né? Ele falou que só é importante para quem fica fazendo elas por ego e tudo mais. Imagina se ele chegar em Wittgenstein, né? Eu não sei pronunciar, né? Ou se ele chegar em Heidegger, né? Ou se ele chegar em Frege, né? Ou se ele chegar em Habermas, toda a galera que é da fenomenologia da linguagem, né? O domínio, o debate sobre a linguagem, sobre a definição dos termos, é, na verdade, um dos maiores problemas da filosofia. Um cara que alega o que ele falou não tem a menor noção do que é filosofia, nunca estudou um único manual de filosofia. E aí, inclusive, ele me responde falando: eu nunca vi essa distinção que você está falando, né, nos meus... nos manuais aqui. Então, quer dizer, ele assumiu que ele estudou por manualzinho, né? Que fofo, que bonito. Então, enfim, tá aí os prints. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que em algum nível, ou completamente, né, em todos os níveis, a gente não percebe as coisas como são. A gente só percebe o fenômeno do nosso ponto de vista.
Entende? E basicamente parece que há duas linhas de defesa. Uma linha muito mais forte, mais radical, né? E essa é em referência a uma pessoa. Eu não sei se devo citar o nome aqui, mas de qualquer forma não é um vídeo para atacar, né? Então eu vou me basear nesses dois amigos. Um amigo defende uma visão mais forte de que a realidade é incognoscível, né? Ou seja, não podemos conhecer de fato a realidade, né? E aí depois que eu percebi ele debatendo com outros colegas nos comentários, ele chegou a dizer que na verdade a realidade última é o próprio Deus, né? Aí perdeu a graça da discussão. Mas eu quero me atentar ao ponto dele. A realidade em nível último seria incognoscível, né? Isso é uma afirmação, isso é uma alegação, né? Que nos comentários ele não deu nenhum argumento para provar isso, apenas alegou, né? E tem um outro amigo que faz uma afirmação mais fraca. A afirmação mais fraca é que a gente não tem como justificar, a gente não sabe se aquilo que a gente percebe de fato é o mundo real, né? E aí eu queria usar esse vídeo como uma oportunidade de espaço aqui nos comentários para a gente tratar disso. Então vamos lá. Para essa afirmação mais forte, eu acredito que eu nego ela sobre a exigência de um argumento. Por que eu deveria aceitar de antemão uma alegação de que existe uma realidade que é distinta daquilo que eu percebo? Não tenho razão para negar isso, né? Não tenho razão, né? Vamos seguir o vídeo. Seguindo, né, o vídeo, ele vai alegar o seguinte... porque o escritor, o meu seguidor que falou comigo sobre o problema da fenomenologia, ele não me deu motivo ou explicação do porquê que eu deveria supor que eu só conheço o fenômeno. Aqui a gente já percebe mais uma coisa, ele não só está problematizando, quer dizer, ele não só está ignorando o problema do erro dele de linguagem, como ele está assumindo que ele sequer conhecia a fenomenologia, porque ele está trazendo essa conversa para o canal dele por causa das alegações de um seguidor, né? Então, quer dizer, aparentemente ele nunca tinha pesquisado sobre isso. E como é que uma pessoa que em vídeos passados ele alegou que dedicou 8 anos da vida dele a estudar apologética e filosofia, como é que um suposto ex-apologista que estudou filosofia por 8 anos não tinha se deparado ainda com o problema da fenomenologia, né? Ao ponto do qual ele alega que a fenomenologia não traz explicação do porquê dessa suposição de que só conhecemos o fenômeno e não o númeno, né? Só porque um seguidor dele não trouxe a explicação. O seu seguidor não trouxe a tua explicação porque o seu seguidor, assim como todos vocês, é burro. É simples assim, né? Então, já que os seus seguidores, né, ou seja, a sua patota ateísta, não sabe te explicar a fenomenologia, eu, certo teísta aqui, que estuda a história da filosofia, que estuda a filosofia há uma década, eu te explico, querido, né? Apesar da fenomenologia ser dita como começou em Russell, né? Porque é Russell que ele escreve o primeiro livro sobre o título de fenomenologia, ele dá o nome de fenomenologia, né? Ou seja, ele nomeia essa propedêutica que investiga o problema dos fenômenos que atrapalham ou distanciam o conhecimento humano do númeno. Russell, ele não inventou isso, ele está formalizando o termo, certo? Isso começa principalmente com o desenvolvimento da óptica. Isso começa lá nos tratados de óptica de Descartes, né? E isso vai se suceder e ficar ainda mais forte em Kant, quando Kant ele faz a distinção entre a coisa em si e o fenômeno, né? Então, Russell tem como preponentes do que ele chamou de fenomenologia Descartes e Kant. Então, apesar de Russell dar o nome de fenomenologia, inclusive foi um debate que eu tive no Facebook com o Kaique Souza, que eu bloqueei por burrice, né? O Kaique Souza falou que Descartes não fazia fenomenologia porque fenomenologia é filosofia de Russell, né? E isso é absurdo. Russell ele só deu o nome do estudo. O estudo já existia, né? Quando você estuda o fenômeno do que existe fora da mente, em como ele se apresenta aos sentidos, e se o que a percepção humana entende do que é fora da mente é de fato o que é ou não, isso já é fenomenologia, certo? Então é aí que começa.
Então, isso é fenomenologia. Aí, ou seja, né? Quais que são as provas? As provas são muito simples. Se você pegar uma pessoa daltônica enxerga o mesmo objeto com uma cor diferente que você. Tá aí a prova, né? Entendeu? Então você enxerga a coisa em si, né? Então, quem que enxerga a verdade? Você ou a pessoa daltônica, né? Mesmo, ou seja, quando a gente percebe que, né, talvez a distinção entre a pessoa normal e a pessoa daltônica não seja uma distinção de gênero, talvez seja só uma distinção de grau. Talvez entre todas as pessoas existem graus, né, do quanto o sistema óptico consegue captar a frequência das cores e formar no cérebro a representação da cor. Será que eu e você, que enxergamos normalmente, será que a gente olha para esse copo aqui, será que você vê a exata mesma tonalidade desse copo que eu? O estudo da óptica começou por quê? Começou por causa da refração. Ele chegou a perceber o problema de que a representação dele, da imagem, pode não ser o real. Porque, por exemplo, né, o ser humano, imagina, um ser humano durante toda a vida, quando ele entra na água para se banhar, imagina, você vai numa praia ou você vai numa piscina e você mergulha a sua mão, você vê, né, da água para cima o seu antebraço entrar num ângulo e da água para baixo a sua mão sair em outro, né? Recorta a sua mão do seu antebraço. Então isso aí claramente demonstra que a representação da imagem no seu cérebro não é o que existe de fato. Entendeu? Então, quer dizer, né, a gente percebe aí, evidentemente, que a gente está enxergando só uma representação e não a coisa em si. Certo? Então, se você não sabia disso, então espero que agora você saiba, né? E em relação a esse fenomenalismo mais fraco, digamos assim, eu poderia dizer que por que deveríamos pensar que a gente só está justificado se nossa justificação for infalível? Porque o máximo que um fenomenalista poderia dizer é que a gente não tem uma justificação infalível para o nosso conhecimento do mundo sensível, do mundo concreto, aquilo que a gente percebe através dos nossos sentidos. Isso é verdade. Qualquer argumento que você tente dar pode ser facilmente refutado em qualquer tipo de solipsismo ou ceticismo absoluto, entendeu? Porque a nossa percepção sensorial, ela é falível, ela é passível de ser distorcida, ela é passível de ser enganada de diversas formas e pode ser demonstrado com diversos argumentos. Mas isso parte do pressuposto de que você só tem conhecimento se a sua justificação for infalível. E de fato, se a gente for aqui infalibilista na nossa epistemologia, a gente não vai saber de nada. No máximo, a gente só sabe verdade, a gente só teria conhecimento em crenças a priorísticas, né? Ou em crenças que são, sabe, tautológicas. Por exemplo, a gente só saberia coisas como 2 mais 2 é igual a 4, um triângulo tem 3 lados, né? Ou a raiz quadrada de 144 é 12, entendeu? Verdades abstratas, de cunho matemático, eu diria, outras de cunho lógico, e só. A gente não saberia nada do mundo concreto, desde que você não tenha um tipo de derrotador. Ou seja, usando aqui um pouco do termo do linguajar plantingiano, do Alvin Plantinga, você é sempre racional ao ter uma crença justificada falivelmente, desde que sua justificação não seja derrotada. Como, por exemplo, eu tenho a crença de que os meus sentidos me fornecem conhecimento confiável sobre o mundo real. Eu estou justificado em acreditar nos meus sentidos, desde que a minha experiência que os meus sentidos me fornecem não seja derrotada por algum tipo de anulador, ou seja, não seja refutada. Por exemplo, então quando o cara chega para mim e diz assim, mas a vibração das ondas não é o som que você ouve. O som é uma interpretação cerebral que você tem. Por que eu tenho que distinguir essas duas coisas?
eu não posso pensar que a vibração das ondas é literalmente o som e eu, como tenho a audição, estou recebendo isso. E outra coisa, a interpretação cognitiva não necessariamente exclui a realidade da vibração. Ou seja, a vibração do som que eu ouço não é a minha interpretação. A minha interpretação é aquilo que eu percebo do que eu estou recebendo do mundo externo. Então, assim, depois, aí vai ficando pior. Aí ele alega, ainda que o que existe fora da minha mente, aí ele tenta, vou partir do pressuposto que é real, ainda que o que existe fora da minha mente não seja exatamente o que a minha mente entende daquilo, por que eu deveria problematizar isso, né? Por que eu devo supor que as coisas são distintas? Aí ele tenta ligar que a distinção da linguagem seria um mero flatus vocis. Querido, a distinção ela é essencial. Por quê? Porque no momento que as duas coisas são per si diferentes, eu posso alegar o seguinte: se o som da onda que chega no seu ouvido, né, é uma interpretação de sinais elétricos que traduzem uma frequência de onda, né, que não existe inquia na onda em si, significa que eu posso reproduzir um som de onda sem a onda existir. Se você abrir, né, inclusive você está vendo esse meu vídeo agora, né? Esse vídeo que você está vendo é só uma representação minha? Ou eu estou aí de fato na tela do seu computador, seu animal? Entendeu? Se você supõe que a distinção ela é desnecessária, que a distinção não existe, então essa minha pessoa que você vê na tela do seu computador é neste exato momento a pessoa real e não a representação dela. Entendeu o quanto você é burro? Se você estiver dormindo e eu colocar uma caixinha de som reproduzindo sons de chuva, você vai supor que está chovendo lá fora. Porque você não sabe se é a chuva de fato, né, ou se é só alguma coisa que consegue reproduzir no seu cérebro, entendeu? A onda, a frequência de onda que a sua audição reproduz como um barulho de chuva. Certo? Isso é evidente. E aí, quando você demonstra não saber a menor noção disso, você demonstrou não só saber filosofia, como você não sabe o mínimo de ciência. E como é que pode esse pessoal vanguardista do ateísmo, que tanto alega que o ateísmo foi superior para o desenvolvimento da ciência, como eu já comprovei, não sabia o que é movimento retilíneo uniforme, não sabia o que é movimento retilíneo uniformemente variado, e já demonstrei não saber o que é incerteza de Heisenberg ou mecânica quântica, como é que esses desgraçados, né, não sabem o que é refração, não sabem o básico de óptica? Entendeu? E aí em vários vídeos, a física newtoniana refutou Tomás de Aquino. O maior desenvolvimento da óptica é física newtoniana. Então, se você não sabe o básico de óptica, você não sabe física newtoniana. Então, como é que você fica pagando de intelectualzinho, seu bosta, citando física newtoniana? Percebe como vocês são ridículos? É absurdo o nível de burrice, certo? De estapafúrdia que vocês alcançam. É surreal. É simplesmente surreal. Certo? Então, enfim, por que essa distinção é necessária? Porque quando a gente percebe que essa distinção ela é absolutamente real, né? Você não pode supor que ela é só tomada como um pressuposto de petição de princípio filosófico. Não é, né? A fenomenologia não inventa isso. A ciência descobre isso, e depois da ciência descobrir isso é que a fenomenologia vem tentar resolver isso como problema filosófico. Então isso é absolutamente científico e não meramente filosófico. Você percebe o seguinte: se eu colocar eletrodos no seu cérebro, eu posso reproduzir toda uma realidade virtual. E se você inserido nessa realidade virtual,
supondo que ela é o mais fidedigna possível, e você não sabe que eu coloquei um capacete, um eletrodo em você, como você poderia saber que aquilo é a realidade, ou não uma realidade virtual? O que é um óculos de realidade virtual, seu animal? Percebe o problema? Entendeu? E por que isso é importante para a filosofia? Porque, por exemplo, o problema do gênio maligno cartesiano está aí, né? O problema, por exemplo, do cérebro numa cuba proposto na experiência mental por Hilary Putnam está aí. Inclusive, eu aprendi sobre a experiência mental do cérebro na cuba de Hilary Putnam no ensino médio, com 15 anos de idade, na aulinha de filosofia. Como é que um desgraçado desse, de quase de 30 anos de idade, que diz estudar há 8 anos, não sabe disso? Não tem fundamento. Não tem fundamento. E eu fico puto, não só com ateu, eu fico puto com todo teísta, né, que fica na corda bamba, caindo em canto de sereia, achando que tem que ver os meus vídeos e os deles, porque tem que saber os dois lados da moeda. Não tem dois lados, o debate não existe. Não existe o debate, eles são burros. Burros. Entendeu? Inclusive, ele é tão burro que no vídeo dele, ele praticamente conclui o pressuposicionalismo teísta sem perceber. Ele vai no vídeo dele concluindo que, de fato, se partir do pressuposto que a realidade fora da minha mente não é o que o meu cérebro toma pela apercepção como representação, você cairia num solipsismo. E aí ele vai dizendo o seguinte: eu tenho que partir de uma premissa, né, em que eu acredite infalibilidade aquilo que eu conheço. E se eu partir desse pressuposto, então tudo bem. E aí ele cita Alvin Plantinga. E esse animal que supostamente leu Alvin Plantinga, ele não percebe que Alvin Plantinga ele está dizendo isso, certo? Não só implicitamente, mas explicitamente. Por quê? Porque o pressuposto que ele toma para poder predicar a infalibilidade, né, ou a fidedignidade do que ele conhece como representação é o que é real, é Deus. O Alvin Plantinga está partindo da fenomenologia justamente para dizer que se você não assume Deus como predicativo da possibilidade do conhecimento, né, fidedigno do que é real, então você não conhece nada. O argumento do Alvin Plantinga do evolucionismo como refutação do naturalismo está exatamente aí. E como é que esse desgraçado tem videozinho falando que, porque existe teísmo pressuposicional, teísmo transcendental e etc. Como é que ele elenca ser um ex-apologista tão bom que agora, como ateísta, ensina escolas de apologética? Como é que esse desgraçado me cita Alvin Plantinga sem saber disso? Como é que esse desgraçado tá sem querer percebendo, né, esse problema, né, e me cita Alvin Plantinga sem perceber que a resposta de Alvin Plantinga é justamente uma resposta teísta? Você é um animal, meu querido, é um animal.